Meus irmãos, então eu vou terminar a aula de quinta-feira, porque aí a gente já fecha. Porque se eu fosse trazer a aula de domingo e depois voltar na quinta-feira, aí a gente perde muito o raciocínio. Então eu vou continuar a aula de quinta-feira e hoje a gente termina ela, que é um assunto que sempre eu e você precisamos lembrar, porque se tem uma coisa que eu e você fazemos, é tomar decisão. Todos os dias eu e você precisamos de tomar decisão. Então, orientação e tomadas de decisão. Então, é desse livro aqui que eu extraí a aula. Então ele tem um capítulo que vai falar sobre essa orientação para a tomada de decisões. Então eu indiquei na quinta-feira, vou voltar a indicar. Quem não comprou, compre. É um livro que todo crente deve ter. Você vê que o título dele já mexe com a gente, né? Resposta do Evangelho às aflições do coração. Quem aqui não está com o coração aflito? Ou não teve um coração aflito? Ou ainda não vai ter um coração aflito? Então, é um livraço. Você tem que ter ele. Se você não tiver, compre. Eu olhei ele na quinta-feira, estava R$70 na Amazon. Quem tem o Prime não paga frete. E é um livraço. Mas hoje eu vou indicar para vocês esse aqui, ó. Esse é o xodózinho. Porque esse livro aí, ele vai falar nesse capítulo, ele vai orientar. Então assim, ele é rápido, ele é assertivo, ele vai direto ao ponto, mas ele não é exaustivo. Talvez você vai ficar com algumas pontas soltas com relação ao assunto. Mas esse livrinho aqui, fininho, baratinho, acho que ele estava R$30. O autor e a editora até deu uma repaginada nele, agora ele está saindo com a capa preta, bem bonito. E esse é um livro que ele vai cobrir todo o assunto, tudo que você precisa saber. Então ele vai, olha o título dele aqui, ó. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Esse livro vale cada centavo. Se ele custasse 1 milhão, estava barato. Que livro! Ó, esse livro aqui ele é tão bom, que, por exemplo, nós que somos pastores, uma das maiores dificuldades que eu vejo e que eu vi, por exemplo, é quando o pastor recebe um convite para trocar de igreja, ou quando ele sente que ele tem que sair da igreja, que é uma coisa normal. Esse livro aqui, meus irmãos, ele é tão bom, e ele tem uma parte que ele fala sobre esse tipo de coisa aqui. Quando eu li ele no seminário, eu já tenho organizado na minha cabeça, por exemplo, como que será o dia que eu precisar de ir embora. Ele ensina assim, para não ficar aquele negócio, como a gente viu semana passada, não, porque Deus me falou, isso é tão vago, Deus me falou, quem que disse que Deus te falou? E a gente, como a gente viu na quinta-feira, né, quando você fala, Deus me falou, aí você perde a oportunidade de alguém maduro te questionar, de alguém maduro levantar perguntas plausíveis e inteligentes e sábias para ponderar alguma decisão. Então eu sempre gosto de falar, está doendo e Deus falou, eu não discuto. Se você falar para mim, está doendo, está doendo, não tem máquina de medir dor. Se você falar para mim que está doendo, eu tenho que acreditar. Então, se você vai falar, pastor, eu estou pensando em fazer isso, mas aí Deus me falou, o que você acha? Não acho nada. Quem sou eu? Eu sou um cocô do cavalo do bandido. Se você falou que Deus te falou, quem sou eu para te dar uma opinião? Não sou ninguém. Se Deus falou, está falado. Só que a gente sabe que não é verdade na maioria dos casos. Então, esse livro, eu tenho ele em PDF. Quem gosta de ler em PDF, depois me lembra que eu mando pelo WhatsApp.
Esse livro, gente, esse livro é bom pra caramba. Então é isso. Então, tomando decisões. Aí, só uma ilustração para a gente lembrar que eu e você constantemente fazemos essa pergunta: o que eu devo fazer? Aí a gente que é crente fala: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a direção que o Senhor quer que eu tome? Aí vem aquelas perguntas: eu tenho que casar com quem? Eu compro uma bicicleta ou caso? Eu mudo de casa, mudo de cidade, mudo de igreja, mudo de família? Sempre eu e você somos assaltados com essas perguntas, que na grande maioria das vezes são perguntas que nós devemos fazer, só que nós não aprendemos. E eu e você, meus irmãos, nós temos que aprender, e nós temos que aprender mesmo. E isso, eu tenho problema com isso, e eu acho que todos nós temos aqui. Nós não aprendemos a pedir conselho. Escutar conselho, muito menos. Porque se a gente não pede, e aí a maioria das vezes, eu e você, vamos atrás de conselho quando a vaca já foi para o brejo. A maioria das vezes eu e você pedimos conselho quando às vezes está por um fio o casamento, está por um fio a educação dos filhos, está por um fio as finanças, está por um fio qualquer coisa. E por causa dessa nossa tendência orgulhosa de querer autonomia, às vezes nós perdemos as coisas mais importantes da nossa vida por um simples orgulho de não pedir uma opinião, ponderar decisões. E aí depois, meu irmão, como se diz o ditado lá em Goiás, tchau ingrata. Aí a gente tem que sentar e chorar. Não tem o que fazer. Mas aqui hoje a gente vai pensar sobre essas dicas. Então eu já vou direto para a aula que a gente terminou, então não vou fazer revisão. Se sobrar um tempo eu reviso, para quem não estava aqui. Então eu e você somos tomados todos os dias com um trevo desse na nossa cabeça. E aí às vezes, eu e você, meus irmãos, a gente viu isso a vida inteira nos desenhos, nos filmes. Aí a gente acha que isso aqui é real. E a gente acha que tem gente que tem esse poder. A gente queria uma bola de cristal. E aí eu e você queremos todos os detalhes do que vai acontecer. Aí nós somos crentes, dizemos que temos fé num Deus todo-poderoso, nós cremos nesse Deus que controla, governa de maneira sábia, amorosa, mas você não quer viver confiando nele. Você quer levantar de casa, aí você quer saber tudo que vai acontecer no seu dia, nos mínimos detalhes. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Viver por fé não é isso. E aí a gente aprendeu aqui, a gente vai continuar aprendendo. Você não sabe de todas as coisas, você não saberá de todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Foi assim que ele se organizou e se revelou para nós. Eu que passei? Então, isso é uma coisa comum na minha vida e na sua. Decisões. E aí olha tanto que é interessante. Eu e você, nós não queremos errar. Nós não queremos não acertar. E talvez isso é por causa de um orgulho do nosso coração. Na verdade, não é nem de a coisa dar errada, mas é de ninguém chegar em mim e falar assim. Daquele olhar, sabe? Meu tio tem uma frase que eu nunca esqueci. Ele fala assim, que se você falar para ele, meu tio tinha razão, é porque deu errado. Então se você falar, fulano tinha razão, é porque deu errado. Alguém te alertou, alguém te orientou e você desviou o foco. Então eu e você somos colocados em situações como essa aqui, meus irmãos, diariamente. Você levantar é uma escolha, tomar banho é uma escolha, escovar o dente é uma escolha, é uma decisão. O problema é que nós gostamos de classificar. Não, isso aqui é coisa normal. Não, mas lembra, não é assim que a Bíblia fala? Vou dar o exemplo da fidelidade. Se você não é fiel ganhando pouquinho, se você ganha um salário mínimo e não tem fidelidade para dizimar, e aí a gente sempre fala assim, não, mas quando eu ganhar bem, quando eu tiver condição, é assim que a gente fala?
Meu amigo, se você tem dó de tirar R$ 140, você acha que quando você precisar tirar 1.400 você tira? 2.000? 5.000? Não tira. Porque se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. Então, se você não desenvolveu uma humildade de pedir conselhos para, eu estou pensando em comprar uma roupa, estou pensando em trocar de carro, coisas simples da vida, estou pensando em fazer um curso, estou pensando em fazer isso, coisas simples. Se você não aprendeu a pedir conselhos, meu irmão, quando você estiver diante de um dilema com família, com filho, com coisas mais complexas, você não aprendeu. Então eu e você, meus irmãos, precisamos de aprender e desenvolver um coração humilde que vai atrás de conselhos. E eu e você, nós gostamos da certeza. Por quê? Porque nós não gostamos de cometer erro. E isso nos deixa angustiados, isso nos deixa ansiosos. Não é assim? E eu e você queremos saber todos os detalhes. Eu e você, e é interessante, olha como que nós somos incoerentes. Tem um grupo de pessoas que detesta spoiler. Spoiler é você contar o que vai acontecer. Eu adoro, se você sentar em mim e falar assim, tem um filme tal, o ator chama tal, e o personagem vai fazer isso, aquilo, você vai me contar o filme inteiro, eu fico mais entusiasmado, eu vou lá e vou assistir o filme. Tem gente que, de jeito, não me conta não. Mas quando se vai tratar da vida, a pessoa escafuncha, a pessoa quer ir, vai na benzedeira, vai não sei na onde, ele quer saber. Olha que incoerência. Você não quer perder a expectativa de um filme, você quer ter a surpresa do filme, aí você que é um crente que diz confiar no Deus Todo-Poderoso, que governa tudo sabiamente, e todas as coisas convergem para o meu bem, porque Ele está me conformando à imagem de Cristo Jesus. Aí você quer tomar decisões, simples ou mais complexas, você precisa saber. Não, eu não dou um passo se eu não souber tudo que está acontecendo. Olha, esse sou eu e você, pecadores incoerentes, que ao mesmo tempo parece que é crente, mas quando você olha de novo, nós somos igual Pedro. Quem sou eu, Pedro? Tu és o Cristo. Logo em seguida, Senhor, de jeito nenhum que o Senhor vai para a cruz. Ô Satanás, arreda Satanás. Eu e você, a gente faz uma jogada de Pelé e uma de Mané. A gente mostra uma maturidade espiritual, tu és o Cristo, e depois sai Satanás. Somos nós, meus irmãos. Então eu e você estamos diante de situações dessa constantemente. Então nós gostamos de saber das coisas. Nós queremos ter as certezas das decisões. Por quê? Porque o nosso pecado lá no Éden foi sair do controle soberano de Deus e assumir o controle da nossa vida. Então por que você quer saber de tudo? Porque você quer ter o controle total de tudo e de todos. Porque controle traz segurança. Por que tem gente que é avarento? Porque ele precisa de ver o dinheiro na conta, porque aquilo traz controle, segurança. Aí ele cria um falso engano de que o mundo pode rebentar com o mundo. Eu tenho dinheiro, nada me acontece. Aí você vai ver, o dinheiro que ele tem na conta está online. É só um computador que diz que você tem tantos mil na conta. Porque se der um caos, você não tem dinheiro, você sabe disso. Se a gente for analisar friamente, quem tem dinheiro é quem está debaixo do colchão guardado. Porque às vezes a gente confia nessas coisas. Então, meus irmãos, essa é a nossa incoerência. Esse sou eu e você. Então, eu e você, nós enfrentamos decisões, algumas maiores, outras menores. Algumas terão impacto duradouro e outras impacto curto.
Essa é a vida. Essa é a vida. Eu e você precisamos de nos atentar para isso. Não tem como eu e você fugir dessa dinâmica. Deixa eu só ver o slide aqui que eu parei. Pronto. Quem não veio perdeu. Está gravado. 1h05 eu olhei lá. Até comecei a assistir. Mas se tiver tempo a gente volta. Meus irmãos, agora nessa segunda parte da aula proposta na quinta-feira, eram orientações práticas para nós tomarmos decisões. Então aqui nós vamos ter algumas orientações. Como que eu vou ponderar? Por quê? Se der tempo eu volto, senão você vai no YouTube e está lá. Mas nós aprendemos aqui que a vontade de Deus está expressa nas Escrituras. Ponto final. Todo mundo lembra o que está escrito em Deuteronômio 29, 29? Não é todo mundo que está escrito, não. Então vamos lá. Se vocês não estão, vamos ler. Isso aqui é uma aula, o bom da aula. Aqui, ó. Isso aqui é Deuteronômio 29. Então, se tratando de vontade de Deus, esse é o versículo-chave. E eu e você que somos crentes deveríamos descansar nisso aqui, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Entenderam? Precisa ser mais claro? Aquilo que Deus não revelou, aquilo que você não sabe, pertence a quem? Ponto. Senhor, mas eu queria saber com quem que eu vou casar. Eu preciso saber se eu tenho que comprar, se eu tenho que vender. Eu preciso saber o que vai acontecer, se eu vou morrer atropelado, se eu vou morrer de velhice, se eu vou morrer matado. Eu preciso saber se eu vou realizar meu sonho e outras coisas. Isso está encoberto dentro da vontade soberana de Deus, pertence a Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras. Da onde? A vontade que você precisa saber de Deus, as respostas, estão naquele livro de capa preta. Simples assim. Não existe nada que você precisa saber com relação à sua vida que aquele livro não te orienta a fazer. E quando você tenta entrar numa área que não é sua, que Deus fechou a porta, Deus falou, aqui você não entra. Existem coisas que pertencem a mim, existem coisas que só e somente só estão debaixo da minha vontade soberana. Você não deve perscrutar. E aí você cai num pecado. Primeiro pecado que você cai, você automaticamente coloca em crédito a suficiência das Escrituras. Lembra, a Bíblia vai dizer que ela é suficiente. O que é suficiente? O que você precisa para matar a sede? A água é o quê? Suficiente. Você precisa de alguma coisa além da água? Você está no deserto do Saara, ou você está lá no Polo Norte, o que você usa para matar a sede? Água. Ela é suficiente. Tá certo que a analogia é um pouco pobre, mas as Escrituras são suficientes. Tudo que você precisa saber com relação à vontade de Deus, sabedoria de Deus, está nas Escrituras. Então quando você não usa, você peca, porque você não acredita que a Bíblia é suficiente. Aí você precisa de mais alguém, mais alguma coisa. Se der tempo a gente volta naquilo que a gente falou semana passada. Então lembra disso. Lembra disso. Tudo que você precisa saber, ela é suficiente. Lembra disso. E todas as vezes que você entrar em desespero e quiser procurar alguma solução, alguma resposta fora, você está colocando em xeque algo que você nunca deveria colocar, que é a suficiência
da palavra de Deus. Então vamos voltar lá para o nosso slide. A gente falou isso tudo. Então nós paramos aqui. Eu achei interessante essa ilustração, né? Uma interrogação. O que eu vou fazer? E aí você vai ponderando. A gente vai aprender aqui algumas diretrizes de sabedoria que a Bíblia nos dá para tomar decisões. Até que, eureka, a gente tomou decisão e caminha. Não é verdade? Então, a primeira coisa, meus irmãos, de maneira mais prática agora, para tomar decisões que eu e você devemos entender, comprometa-se com Deus e ore. Tomada de decisão piedosa começa com uma condição do coração que é correta e com uma postura reta perante Deus. Faça a si perguntas que sondam o coração. Você precisa de sondar seu coração. Olha para você ver aqui, eu lembrei aqui, Salmo 139, Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabe os caminhos. O Senhor conhece meu coração melhor do que eu. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os nossos caminhos, aos nossos olhos, parecem ser retos. Então existem decisões que nós vamos tomar, nós estamos com tanta convicção que nós estamos certos, e às vezes nos leva a caminhos tortuosos e difíceis. Então, pondere, comprometa-se com Deus, ore. Por exemplo, você vai tomar uma decisão, faça a pergunta: eu estou comprometido em agradar a Deus? Será que aquela decisão que você vai tomar, será que aquela coisa que você quer, né? Será que o X que eu quero ou o X que eu não quero são por razões piedosas ou razões egoístas? Você tem que aprender a ponderar para tomar decisões. Olha para o seu coração, porque às vezes seu coração está sendo impulsionado pelo pecado, pelo egoísmo, pela avareza, pelo orgulho. E a gente viu aqui na aula da quinta-feira, existem maneiras que a Bíblia não nos dá respaldo, que parecem ser piedosas e santas na hora de tomar decisões, mas não são. E às vezes aquilo que a gente está querendo fazer pode ser bom. Igual, por exemplo, às vezes você quer ajudar alguém, e isso é uma coisa piedosa, boa, mas às vezes o seu coração está sendo levado a fazer essa boa coisa para aparecer, para mostrar que você pode, para mostrar para o outro que não fez que você faz, e outras coisas. Então pondere. A palavra de Deus é a minha autoridade final em todos os aspectos da vida? Faça essa pergunta. Porque, lembra, aqui no livro aqui, ele tem um capítulo que chama Tomando Decisões em Áreas Cinzentas. Porque existem situações na vida que não é pecado e não fazer ou não fazer. Área cinzenta, não tem uma resposta, mas você precisa de uma sabedoria, você precisa de uma direção, você precisa de tomar uma decisão. E você precisa agir. E aqui ele vai orientar. Então, a Bíblia, ela é a autoridade final da sua vida? Por exemplo, quando você está desesperado, ansioso, querendo virar do avesso para saber alguma coisa que você não sabe, e você lê, por exemplo, Deuteronômio 29, seu coração descansa e fala: Senhor, e aí você volta para o lugar de novo, porque, Senhor, isso aqui não me pertence, isso aqui está fora do meu escopo, isso aí não pertence, isso aí está na sua alçada, e você deita e dorme. Isso é você descansar na palavra e na autoridade de Deus. É por isso que Deus vai falar: sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, as suas aflições, as suas dores. Converse com Deus, porque é o seu coração que está aflito, e Deus te deu um meio para falar com Ele. E quando você se compromete com Deus e ora, é o seu coração que regula, é a sua vontade que se conforma a de Deus, não ao contrário. O problema é que tem gente que acha que vai começar a orar, ir para o monte e vai torcer o braço de Deus. Não funciona assim.
Então, comprometa-se com Deus. Outra pergunta: estou clamando a Deus por sabedoria? Humilhando-me perante Deus, sabendo que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Tiago deixa simples. O contexto de Tiago é o quê? Perseguição. Perseguição. As pessoas estão sendo roubadas, tirando de casa. As pessoas são jogadas para fora da cidade. As pessoas têm que fugir para viver. Senhor, nós precisamos tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Aí Tiago vai falar assim: ore, peça sabedoria, que Deus dá livremente. Ele vai falar assim: ore e peça com quê? Com fé. Não duvide, porque homem inconstante. Então, meus irmãos, você tem clamado por essa sabedoria de Deus? Deus está falando assim, gente, em áreas difíceis, você precisa tomar decisões, ore e peça a sabedoria de Deus. Não existe uma resposta, 1 mais 1, 2. Existe uma sabedoria, tome a decisão. Em áreas de decisão necessária acerca das quais cristãos diferem, estou procurando amar, servir e preferir meus irmãos amados, limitando deliberadamente a minha própria liberdade para buscar a unidade e não ferir aqueles com consciência mais fraca? Principalmente no meio da comunidade, no meio da família, existem decisões e às vezes, meus irmãos, dentro da família existem pessoas, principalmente homens, que tomam decisões relacionadas a dinheiro, que comprometem toda a família. Mas tomam decisão assim, sem levar em consideração uma família que vai sofrer se o negócio der errado. Você vê, um amigo meu foi convidado para pastorear uma igreja agora. A renda dele, da esposa, na igreja não, mas na cidade a esposa trabalha, mas a renda da família é 13 mil reais. 13 mil reais, uma renda boa, não é? 13 mil. Aí ele foi convidado para ir para a igreja. A igreja falou assim: vou pagar para você 4 mil reais e a casa pastoral. Aí ele: agora, o que eu faço? Eu falei para ele: reúne a família, reúne seus meninos e fala: nossa renda é 13 mil, nós vamos cair para 4 mil reais. Então, assim, vocês estão dispostos a trabalhar, a aguentar, suportar, até a mãe de vocês arrumar um emprego, até as coisas se organizarem, para ir aos poucos voltando ao normal? Falei: chama a família. Se a família: não, pai, nós já são tudo adolescente, estamos juntos, pai, não aguenta esse tranco. Porque, meu amigo, você sair de uma renda de 13 para 4, não é brincadeira não. Uma família de 5 pessoas, cheia de adolescente que come igual um trator de esteira, precisa estudar, que fica doente, nas coisas do jeito que estão caras hoje. Então, meu irmão, você não está sozinho não. Então aqui, você lembra que você tem pessoas da família que às vezes são mais fracas na fé, na comunidade, e precisa ser levado em consideração? Você vai submeter qualquer decisão que fizer ao Senhor? Lembra, Tiago vai dizer para nós, em vez de você fazer e tomar decisões independentes de Deus, Tiago vai falar assim: não faz isso não. Até os pagões são melhores que vocês. Em vez de falar assim, ou tomar decisão, tipo, não, nós vamos mudar, nós vamos ter lucro, vou fazer esse negócio aqui, vai dar certo, não, minha vida vai melhorar, vou abandonar tudo. Se Deus quiser. Porque quando você coloca Deus, meus irmãos, você está colocando debaixo de um Deus soberano que governa todas as coisas. E aí você está buscando a sabedoria de Deus. Então, você está disposto? Então, isso é um dos primeiros passos para a gente tomar decisões na vida. Se eu e você aprendermos a ponderar, a gente erraria muito menos. Mas é muito menos. Porque a Bíblia vai dizer
Peça a Deus sabedoria. O que é sabedoria na Bíblia? Sabedoria na Bíblia, meu irmão, é você pegar a Escritura e aplicar, colocar em prática. Sabedoria é você pegar um martelo e saber usar o martelo. Aí às vezes você não quer orar, Senhor, me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria. Você não quer levar em consideração aquilo que Deus já revelou. Então, pensa, as Escrituras, mais uma vez, né, uma ilustração não tão boa, mas o que é um martelo? Se você não souber usar o martelo, aí tem gente que está batendo prego com um martelo de bife, não tem? Quem nunca bateu martelo com martelo? Quem nunca aqui atira a primeira pedra? Às vezes a gente faz isso. Martelo foi feito para isso. Então a palavra de Deus foi feita para a gente ler, conhecer, usar, crer, confiar. Mas não, a gente não quer, a gente quer usar martelo de bife. Não é assim, meus irmãos. Outra dica: estude as Escrituras, leia a Bíblia, estude. Estude de maneira cuidadosa e debaixo de muita oração as passagens bíblicas relevantes à sua área específica de decisão. Vou falar de novo. A Bíblia, meus irmãos, ela é uma revelação de Deus e Deus conta uma história. Então, dentro desse escopo de revelação, existem pessoas que passaram por coisas que você está passando. Existem pessoas que sentiram, que viveram, que sofreram. Coisas que você está passando. Leia a Bíblia. Vai nesses textos. Pondere, leia, ore e fala: Senhor, eu só vou sair daqui a hora que o Espírito Santo do Senhor me mostrar aqui nesse texto. E vai. Mas não. Aí você fala assim: mas a Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala nada. Não, meu irmão, é porque você não conhece, você não se dá o luxo de querer conhecer a palavra de Deus. Eu e você queremos respostas prontas. Busque e vasculhe a palavra de Deus. Não pressuponha apenas que a Bíblia não tem nada a dizer sobre certo assunto. Tenha certeza. Não, a Bíblia não fala nada sobre isso, não. Você tem certeza? Porque a Bíblia vai dizer que ela é suficiente. Qual que é o maior dilema hoje na sociedade? É relacionamento. Não é? Vamos, por exemplo, Efésios, capítulo 5. Lá fala de mulher, esposa, lá fala de homem, marido, lá fala de filhos, lá fala de patrão e empregado. Ué, se você entender Efésios 5, meu irmão, você resolveu metade dos problemas da sua vida. Metade dos problemas da sua vida está em Efésios 5. Mas o problema é que a gente olha para Efésios 5 e aí você tem raiva de Efésios 5. Porque a mulher olha e fala assim: eu submissa a esse homem aqui? De jeito nenhum. Aí o cara: eu amar essa mulher aqui? De jeito nenhum. Aí você já não quer. Eu trabalhar para esse patrão? De jeito nenhum. Educar meus filhos? Não, educar meus filhos do jeito que eu quero. Mas tá, eu estou só dando um exemplo. Efésios 5. Efésios 5, ele vai mostrar como que é a dinâmica de uma casa. E ali, se você entender e vasculhar Efésios 5, meu irmão, e ler, fazer um compromisso: Senhor, eu vou ler isso aqui até eu entender e decorar isso aqui, aplicar isso aqui na minha vida. Meu irmão, é a vontade de Deus está expressa de maneira clara ali. Mas a gente faz isso? Então, procure o pastor, use ferramentas de estudo bíblico e trabalhos de referência confiáveis para obter a luz. Aqui, ó, o que é um trabalho de referência? Aqui, ó, 35, 40 reais. Eu tenho PDF, te dou de graça. Não, vocês pediram para o Adriano correr? Gente.
Pronto, vó? Acordou agora? Então vamos. Então, meus irmãos, é isso aqui, ó. Meu irmão, conhecer a vontade de Deus está disponível, mas dá trabalho. Ter que ler, ter que estudar. Por exemplo, esse autor aqui, se você depois me impedir, se você procurar, você vai achar. No YouTube, eu até já mandei para a Vanessa, né? Não, sobre uma pregação dele. Esse autor aqui, ele tem palestra sobre isso aqui, ó. Não exaustiva igual no livro, porque não dá, né? Você digita lá, você senta e ouve. E esse autor é um dos melhores pastores do Brasil para ensinar. Eu acho que na hora de despejar o dom de mestre, assim, de ser um professor, Deus falou, deu mais umas 3 gotas para ele. Ele é bom pra caramba. Mas às vezes a gente está mais antenado com o TikTok, com o YouTube ou com qualquer outra coisa de menos valor e importância do que essas preciosidades que tem aos montes na internet. Então, estude as Escrituras, meus irmãos. Outra dica. Colete informações necessárias. Explore as opções e examine o coração. Quais são os fatos relevantes acerca de você mesmo e da situação que se aplicam a essa decisão? Pondere. Tenha todas as informações necessárias. Você tem informação suficiente sobre a decisão que você vai tomar? Precisa pesquisar algo? Não tem alguma coisa que você precisa de... Tem que olhar isso tudo. Você sabe com quem você deve conversar? Tem um ditado, que na verdade é uma teoria, que diz que você está a 7 pessoas do presidente dos Estados Unidos. Meu irmão, talvez você não conhece alguém da área que você precisa, mas você conhece alguém que conhece alguém. E você tem acesso a essa pessoa. E essa pessoa, você está entendendo? Então, já explorou opções diferentes? Você já ponderou, olhou para todos os lados? Quais as perguntas que permanecem sem resposta? Depois de lidar com tudo isso, considere esse método sugerido, que inclui uma busca sábia em seu coração. Então, perscrute, vá ao fundo, recolha todas as informações, busque alguém capacitado. Depois disso tudo, junte ideias e faça uma lista. Isso aqui é importante. Isso aqui, 110% das pessoas não fazem. Fazer uma lista, escrever num papel. Você já viu o gente organizado e metódico se dar mal? É bem menos, não é? Por quê? Porque, junte a lista. Faz uma lista com 2 colunas. Eu mostrei aqui, depois eu vou mostrar. E aí, você escreve os prós e os contras, os pontos positivos e os pontos negativos. Recorde cada fator dentro de cada coluna na ordem de importância. Eu vou mostrar aqui. E defina um percentual para cada item de forma que o total da lista de prós e contra some 100% e force-se a perguntar honestamente quais são os fatores prós e contras que você valoriza. Vou mostrar aqui na prática. Eu fiz 2 coluninhas aqui de uma coisa bem simples para a gente entender. Mas quando você... Por isso que o organizado se dá bem, meu irmão. Porque quando você coloca no papel, você olha para o problema. Você colocou ponto positivo, ponto negativo. Porque se você deixar isso só para a memória, você esquece. Mas quando você coloca num papel, você está visualizando. Aí você fala... Aí, por exemplo, para ficar ilustrado. E eu não mudei, né? Vou comprar um carro mais novo. Então, só dá uma ideia. A família aqui quer comprar um carro mais novo. Então, faça uma lista com 2 colunas. Positivo e negativo. Aí aqui eu não fiz não, mas ele fala, dentro dessa lista aqui, você coloca essa lista aqui e uma numeração de 0 a 100% de importância. Aí você vai classificando aqui a 10%, 20% do total, que é a somatória de 100% dos 2 lados. E aí pondere, igual por exemplo, você quer trocar de carro.
Por que eu quero trocar de carro? Coisas positivas. Tem muito tempo de uso meu carro. Meu carro está ficando um pouco mais velho, a manutenção está com custo maior, porque eu preciso de trocar mais coisas. Isso é um ponto positivo. O nosso carro está quitado, é um ponto positivo. Nosso carro não precisa de seguro, você não tem um gasto tão grande. Eu já conheço o carro. Então eu sei que se eu entrar no carro aqui, você vai para o Maranhão, o seu carro leve te busca, você já conhece o carro. O carro atende a família. Não, esse carro aqui resolve o problema da família. O carro está conservado. Isso é ponto positivo. Na hora que você precisa de trocar o carro, você ponderar. Agora, vamos para o outro lado da balança? Nós vamos trocar de carro. Então, um carro mais novo tem um maior custo de manutenção. Se você tirar 0, você tem que fazer algumas revisões na concessionária. O IPVA vai sair talvez do isento. Eu paguei meu IPVA esse mês agora, R$ 2.600. Meu irmão, é a única vontade de ter uma bicicleta. Então assim, o carro é novo, eu não posso andar sem seguro. Eu tenho que fazer revisão, porque... tem um detalhe, nosso carro é quitadinho, mas eu vou ter que financiar uma parte. Aqui a gente não tinha esse gasto, mas agora eu vou ter que financiar. Então, vai ter privação na família. Então, lazer, nós vamos ter que cortar. Tem um aniversário, presente talvez eu não possa dar. Aquela viagem que a gente está acostumado, também não pode. E outras coisas que você vai ponderando. Então vai ter financiamento, vai aumentar o custo, vai ter que gastar mais, então eu vou ter que trabalhar mais. Então, hoje está mais folgado, mas eu vou ter que ter mais serviço, às vezes ficar mais fora de casa. Se coisas acontecerem, imprevistos, saúde, por exemplo, a gente fica vulnerável. Porque nós vamos alocar um recurso financeiro, e aí, se tiver um probleminha, a gente está na roça. Isso aqui, meu irmão, é uma maneira sábia de tomar decisão. Aí você alista num grau de importância aqui, não, mas ficar sem a viagem não é bom não, eu quero viajar. Comprar um presentinho de aniversário para as pessoas que a gente gosta, eu também não quero deixar não. Não, esse negócio de fazer conta, fazer um financiamento, não. Aí às vezes você fala, não, esse carrinho tá bom. Pronto. Mas não, a gente faz o quê? Não, porque esse carro tá ruim, precisa trocar, tá velho. E aí você vai, é verdade. Tô precisando de um carro mais novo, não sei o quê. Aí você vai lá e faz. Aí, meu amigo, aí depois, isso aqui não tem como você correr não. Então, eu só estou dando um exemplo de uma coisa simples. Então, isso aqui é uma coisa simples. E tem marido que faz isso aqui sozinho, sem consultar a família, que é pior ainda. Né? Tem marido que faz isso aqui, geralmente aos homens. Então, isso aqui é só uma maneira prática, meu irmão, de você tomar decisões sábias. Ponderar, coloque no papel. Vamos lá. Considere de maneira honesta e com muita oração suas motivações piedosas e perversas ou misturadas para incluir cada item pró e contra. Meu irmão, seu coração é ruim, você é pecador. Às vezes você quer fazer uma coisa boa, piedosa, mas ao mesmo tempo seu coração é mau. Pondere isso, seja honesto. E aqui, eu coloquei isso aqui, um conselheiro treinado, o pastor, ou uma pessoa madura nas escrituras, pode ajudar você na sua avaliação do seu coração. Meu irmão, a gente é treinado a perguntar, a sondar o coração. Provérbios vai dizer assim, o coração do homem são como águas profundas, mas o homem de sabedoria traz à tona. Existem pessoas sábias, dotada de sabedoria de Deus através das escrituras, que ele sabe te aconselhar de maneira que ele mexe lá no fundo do seu coração e aquilo que você nem sabia traz à tona. Então, em decisões conjuntas envolvendo outra pessoa, cônjuge, ou alguém da igreja, ou sócio, etc., encoraja a outra pessoa a tomar o mesmo passo delineado acima, separadamente de você.
Então conversem sobre suas perspectivas listadas e analise a ordem das coisas e o percentual e as motivações para cada fator. Vai trocar de carro? O esposo faz a lista dele, a mulher faz a lista dela. Senta, os meus prós, meus contras. Isso aí descreve tanta coisa: amor, cuidado, companheirismo. Você não pode tomar decisão sozinho na sua vida, porque geralmente são as mulheres que pagam o preço. E o que eu mais conheço dentro da igreja são mulheres que esses caras tinham que tomar uma surra, porque o que esses caras já fez essas mulheres sofrer, e essas mulheres não largou desses caras. As mais novas hoje, se você fizesse uma coisa só que você fez a vida inteira, essas mulheres hoje já tinham te largado. Tinha ou não tinha? Então, decisões conjuntas. É família, nosso projeto. Certifique-se de que ambos ouvem um ao outro. Isso aqui é importante. Para que sejam capazes de resumir com precisão as perspectivas um do outro e possam trabalhar rumo a uma unidade amorosa em sua decisão. É uma família. É na igreja. Por que a gente tem conselho? Por que tudo é votado? E conselho, quanto mais gente diferente, melhor. Na família, não vou falar com ela, não, porque ela põe areia, ela põe areia em tudo que eu falo, ela é pessimista. Isso é maravilhoso. Imagina você ter alguém perto de você que te apoia em tudo, porque quem te apoia em tudo, te apoia até nas cagadas. É ou não é? E você é a pessoa que está lá para contrabalancear. É bom você ter um pessimista no grupo. Que o pessimista, você chega lá, isso aqui vai dar certo, e vamos rompendo em fé, grita que as muralhas vão cair. Vocês são doidos? Nunca que isso vai acontecer. Aí te joga um balde de água fria. Mas isso é maravilhoso, porque você pondera. É verdade. Porque às vezes a gente é emocionado. A gente acha que as coisas vão fluir. Não. Vamos embora, que senão a gente... Outra coluna aqui para sondar o coração. Igual, por exemplo, uma motivação piedosa para trocar de carro. Vai ter mais conforto para a família, mais segurança, um carro melhor. Vou servir melhor o reino. O meu carro aqui agora pode levar as mulheres para o acampamento, posso emprestar. O irmão quer viajar, quer passear, tem um carro para emprestar melhor, que não vai dar problema. Uma organização financeira. Não, aqui eu estou organizando aqui. Vou trocar de carro, vou ter umas despesas a menos, umas despesas a mais, mas vou ser mais organizado aqui. Agora, talvez por que você quer trocar de carro? As motivações que talvez você não quer admitir. Eu tenho vergonha. Esse carro aqui, quando eu chego na igreja, quando eu chego no trabalho, todo mundo trocou de carro e eu com aquele carro velho, quebrado. Tenho vergonha. Eu estou insatisfeito com o que Deus me deu. Eu tenho inveja. Bom é do outro, o meu é ruim. Orgulho. Não estou satisfeito com esse negócio. Temor de homens. O que o povo vai falar de mim com esse carro? Ira. Porque às vezes você está com um carro ruim, com a situação complicada, você fica com raiva. Por que Deus me colocou nessa situação? Porque é Deus que te colocou. Não foi você que entrou, não. Quando você está ruim, Deus que te põe. Mas quando você está bom, foi você que fez. Sempre é assim. Olha o nosso coração. Vamos mais para frente. Então, lembre isso tudo na hora de tomar decisões. Olha o que Romanos 12:10 vai dizer. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Tomar decisões conjuntamente, principalmente nós aqui que somos família. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você tem uma esposa, você tem um marido. Não tome decisões aleatoriamente, isso é pecado. E aí a Bíblia vai dizer assim, leve em consideração o outro. Olha Filipenses 2:4. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os dos outros. Meu irmão, você tem vontade, você tem interesse, você tem sonhos, isso é lícito, mas as pessoas da sua família também têm. Paulo está dizendo assim, amor, leve em consideração o que o outro pensa, pondere.
Porque tem gente que quer realizar o sonho às custas do sofrimento dos outros. E quem sofre são os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família. Aí você vai falar assim, não, mas eu consegui. Não conseguiu nada, que chega lá na frente você está sozinho. 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 Porque você matou todo mundo no percurso. O sonho às vezes é só seu. Se você quer realizar o seu sonho, não case. Não tenha família. E aí você realiza o seu sonho. Agora, a partir do momento que você casou, que você tem filhos, que você tem família, acabou esse negócio de o meu. Não, é o nosso. Nosso projeto, nosso sonho, nosso dinheiro, nosso. Não tem mais meu e seu. E tem gente que vive uma vida desgraçada porque casou não para unir força, mas para ser degrau. Colocou degrau na vida. Aí usa os filhos, usa o cônjuge para... Não, meu irmão. Humildade. Humildade aqui é a arma contra o orgulho. Vamos passar para frente. Outra aqui, ó. Busque conselhos de outros. Esse é o pior. Porque você acha que o irmão simplesinho não tem condição de te dar uma sabedoria. Essa é uma das piores coisas. A gente acha que, não, fulano de tal não tem condição de me alertar. Não, meu irmão. Olha o que a Bíblia vai dizer. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. De novo, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Da soberba só resulta a discórdia. Mas a sabedoria está com os que se aconselham. Isso aqui é sabedoria bíblica. Sem conselhos, os projetos fracassam. Mas com muitos conselheiros, há sucesso. 27:17 é bom. Principalmente nós que somos casados. O ferro se afia com ferro. E uma pessoa pela presença do outro, do seu próximo. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros, a vitória. Meu irmão, considere buscar conselhos com aquelas pessoas que se importam com você. Pessoas que estão espiritualmente maduras e biblicamente sábias. Pessoas que estão disponíveis a ajudar. Principalmente aqueles que têm conhecimento específico na sua área de decisão. Considere buscar o conselho daqueles que se importam. Eu já falei, né? Com você. Comece pelos líderes da sua igreja. Comece pelos membros, pelos líderes. Saiba que decisões importantes como mudança de emprego, carreira, noivado, casamento, mudança de cidade. Então, meus irmãos, chame pessoas-chave para o encontro visando ao conselho. Use a sabedoria coletiva. E se você depois que usar todos esses recursos e a dúvida persistir, aí tem o Jay Adams, que é um conselheiro bíblico, que ele vai dizer, aplique o princípio da espera. Se é possível adiar a decisão, não haja até que você tenha certeza em sua consciência de que é certo ir adiante. Olha o que a Bíblia vai dizer. A fé que tem, guarda para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Então Paulo está falando no contexto ali de você olhar para o irmão que é mais fraco na fé, que não tem o entendimento, então ele vai deixar de comer uma carne porque ele acha que está errado. Aí ele vai dizer, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer. E tudo que não provém de fé é pecado. Você já viu aquele crente? A ideia é mais ou menos, você sabe aquele crente que quer beber e fala, beber não é pecado, mas ele tem uma dúvida grande no coração dele. E toda vez que ele bebe, ele vai dizer, não, não é pecado. Mas ele não tem consciência plena daquilo ser certo ou errado. Mas ele arrota. Você conhece gente assim? Isso é pecado. Então, espere. Você pega lá, ó, o vendedor liga para você e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, estou com uma proposta aqui já engatilhada. Se você não decidir até na hora do almoço, eu vou ter que vender para outra pessoa. Mentira.
Ele está desesperado para você comprar, não tem ninguém. Ele está tentando vender aquele trem, tem 3 meses, ninguém procurou. Aí ele achou um trouxa, doido, e viu que você é desesperado e ansioso. Ele fala, eu vou vender para esse. É assim que funciona. Quer comprar carro zero na concessionária? Vai depois do dia 25. Eles estão desesperados para bater meta. Eles dão desconto, eles fazem tudo. Vai dia 1º para você ver que virou o mês. Eles pisam na sua garganta. Mas depois do dia 25, que precisa de bater meta. Então, meu irmão, seja sábio. Se dá para esperar, espere. Eu tenho comigo que se eu preciso tomar uma decisão nessas circunstâncias e tem que ser para agora, para mim eu já descarto, não é de Deus para mim não. Vou fazer cagada. Por quê? Ué, que negócio é esse que eu tenho que te dar a resposta agora? Ué, porque uma coisa é o cara me ligar e falar, seu menino aqui está no hospital, precisa fazer uma cirurgia, senão ele morre, o que você vai fazer? Aí tudo bem, aí eu tenho que decidir. Agora, decisões mais tranquilas que dá para esperar, vai esperar. Vai vender para outro? Vende. Vamos embora. Decida e haja. Depois de fazer os itens acima, depois de você olhar tudo isso que a gente ponderou aqui, com muita oração e com base nas informações que você tem, que informação é essa? Você ponderou, você fez uma lista, você buscou conselho, você esgotou todos os recursos, decida. Tome aquela que você entende ser a escolha mais sábia e mais espiritualmente convincente. Dentro dos limites da Bíblia, Deus lhe dá liberdade. Se está buscando agradar a Deus, obedecendo a sua palavra, faça aquilo que você entende ser o melhor e confie em Deus para os resultados. Não impeça que o medo, que o temor te impeça de agir. Uma frase que está no livro aqui, que eu coloquei ontem. Deus te dá liberdade dentro dos parâmetros de fazer escolhas sábias e não corretas. Meu irmão, não existe A, B, C, se eu escolher o A, o outro A. Não. Deus te dá liberdade, te dá uma sabedoria para você fazer escolhas sábias, não corretas. A coisa é complexa. E último aqui, confie suas decisões nas mãos de Deus e viva para Ele. Uma vez tomada a decisão, não olhe para trás. Confie sua escolha ao Senhor. Se as coisas não saírem da maneira como você esperava, você será tentado a lamentar e a desconfiar da sua decisão. Você já passou por isso. A despeito do cuidado que você tomou, um resultado indesejado pode tentá-lo a ficar desapontado ou bravo com Deus ou com aqueles que te aconselharam. Meu irmão, não ceda a esse tipo de tentação. Tomou a decisão, amém. Está tomada a decisão. Deus é um Deus que é especialista em pegar as nossas decisões erradas e transformar em bênçãos. Nós vivemos por fé. Descansa em Deus. Mas aí o cara está irado com Deus, está irado com os conselhos dos outros. A decisão é sua. Olha para você ver o que é um coração orgulhoso. Você não quer decidir porque você quer culpar alguém no final das contas. É porque você vai falar assim, lá, fulano me aconselhou, ó, me lasquei. Aí, ó, Deus, ó, fui orar, fui esperar, ó, isso é orgulho. Assuma a responsabilidade de adulto, de gente maduro. Senhor, eu ponderei, eu orei, aconselhei e vou fazer aqui, ó, pum. E se deu errado, Deus é Deus, amém. Senhor, vamos buscar os cacos, vamos levantar e vamos continuar. Meu irmão, o conselho foi bom, mas nós erramos. Pronto. Você precisa de confiar no Deus soberano, meus irmãos. Independente de como você escolheu, Deus é bom. Por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você é chamado, dentro da sabedoria bíblica, para ponderar, organizar, perguntar, ser sábio. É para você fazer isso tudo. Mas, meu irmão, o futuro é Deus quem escreveu. Então essa ideia, porque Deus é soberano, eu vou
sentar no barco da vida, não, deixar a vida me levar, não. Mas tomou a decisão, é Deus quem conduz. A sua vida está nas mãos do Criador. Porque o propósito de Deus, basicamente, ele é positivo. Porque eu e você sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem aqui é Deus estar nos conformando a Cristo. Agora, o coração orgulhoso não quer errar. O coração orgulhoso quer acertar. O coração orgulhoso não quer ficar com dúvida, não quer perder o controle, não quer ser dependente. Não faça assim, meu irmão. Não existe essa dinâmica na vida. A vida ela é complexa. Amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso que Jesus vai dizer, basta o dia seu próprio mal. Você às vezes sofre por uma coisa e uma vida que nem existe, que é amanhã. A vida, ela é complexa, você não tem responsabilidade de descobrir essas coisas. A vida é assim, olhe para a cruz, olhe para as escrituras e caminhe o caminho dela. Eu peguei a frase desse autor aqui, que está nesse livro aqui. Olha que interessante. No Novo Testamento, Deus nunca nos chama para buscar a vontade de Deus, mas sim para buscar o seu reino e fazer a sua vontade. Temos de apagar de nosso vocabulário a expressão não bíblica. Olha isso aqui. A expressão não bíblica e enganadora, descobrir a vontade de Deus. Em vez de falar buscar a vontade de Deus, devemos falar em seguir a direção de Deus. Aonde? Nas Escrituras. Outra frase que eu li de um autor que fez um artigo sobre o assunto. Eliminar a luta com nossas incertezas é eliminar a necessidade da fé. Isso aqui é a coisa. Se isso aqui fosse no tempo que estava escrevendo na Bíblia, ia estar na Bíblia essa frase. Porque, meu irmão, se você não quer incerteza, para que fé? Para que fé? Como é que você vai aprender a confiar se você não é levado às circunstâncias que você precisa de depender, que você precisa de confiar? Lembra disso. O que a Bíblia nos ensina? Eu coloquei 2 versículos num só, que é em Coríntios e Abacuque. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Por quê? O justo viverá pela fé. Meus irmãos, eu e você, nós não precisamos do que vai acontecer amanhã. O que nós precisamos é de seguir a direção de Deus, sermos sábios, conhecer as Escrituras, usar os recursos que Deus deu dentro da Escritura, usar os recursos que Deus deu na igreja, usar toda essa sabedoria disponível para nós, tomar nossas decisões dentro das nossas limitações e confiar os resultados no Deus que permite todas as coisas para o meu bem, para o seu bem. Então lembra sempre que quando você tomar uma decisão e você ficar desesperado pela certeza, pode ser um coração incrédulo, pode ser um coração que não confia em Deus, pode ser um coração que não quer assumir responsabilidade pelo dano, pode ser um tanto de coisa. Então converse, leve essas coisas diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso de viver pela fé e não pelo que eu vejo. Confiando que amanhã eu vou levantar e o Senhor já preparou para mim um dia. Existem decisões, meus irmãos, que são complexas. Existem decisões na família, existem desajustes, existem tantas as coisas que a gente fosse ponderar aqui. Mas lembre-se, desenvolva uma dependência de Deus através da Escritura e através de pessoas bíblicas, maduras biblicamente e espiritualmente. É assim que a gente toma decisão. Você não descobre a vontade de Deus, porque aquilo que Ele encobriu, só Ele que descobre. Tome decisões sábias. Amém? Vamos ficar de pé?